Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. E hoje nós vamos falar desse compressor aqui, o DBX160. Então, já deixa aquele like, não se esquece de se inscrever no canal. Se puder, claro, indique este canal para algum amigo. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeira coisa a falar desse compressor aqui, eu fiz uma coisa diferente nesse compressor. Eu fui ver como que é o hardware, ou seja, esse compressor na forma física, e vi algumas comparações entre este compressor, o plugin, e o compressor normal, né? Se é assim que eu posso dizer. E as diferenças é que o compressor, ele normal, ele gera menos ressonância que esse aqui. É como se esse aqui tivesse um release um pouco mais longo. O outro compressor, né, no caso o hardware, ele se torna mais claro. Então vamos a um pouquinho entender como esse compressor funciona. Ele, para começar, ele é um compressor baseado em VCA. O que é isso? É um amplificador controlado por voltagem, isto mesmo. Então, inclusive o sidechain, lembrando sempre que o sidechain desses compressores da Wave, normalmente eles vão estar aqui, ó, neste local aqui, para você direcionar em qual canal que você quer que aplique o sidechain, certo? Eu me batia bastante antes para achar esse lugar para direcionar e tal, e nunca sabia. Daí, lendo os manuais, vou descobrir que é aqui, certo? Então, continuando, o que acontece? O sidechain, ele é baseado também nessa questão da voltagem. Então, ele converte o sinal de AC para DC, né? Ou seja, da corrente alternada para a corrente contínua, certo? E isso varia entre 5 a 15 volts, certo? A compressão, ela é feita através de feed forward. Que diabo seria isso? Deixa eu ver, colocar a figura aqui para vocês entenderem. A compressão, ela funciona assim. O de sidechain, ele tem um sinal aqui, que vai direto para a saída, e ele faz meio que uma cópia, falando bem grosseiramente, e nessa cópia ele aplica aqui o sidechain. Certo? Seria basicamente essa figura. Você tem um sinal direto e o sinal de sidechain ele é feito aqui nessa outra cópia, mas de qualquer forma ele acaba indo aqui, né, para o VCA e indo para o output. Não sei se ficou bem claro, mas é mais ou menos isso que o manual fala. Então tá, vamos voltar aqui para o compressor. Então, outra coisa do sidechain dele é que ele funciona com alguns filtros aqui, ó. Esse filtro aqui, High Pass, e ele vai ser, você pode aplicar ele em lados, né? E isso é uma coisa que faz eu gostar bastante desses tipos de compressor, que você consegue controlar os lados que você vai aplicar, que te ajuda muito a criar o efeito de espaçamento dentro da mix, né? Que você vai pensar na mix não direito-esquerdo, mas você pensar assim ela de forma geral tridimensional. E esse tipo de plugin que permite você o controle, né, desses lados, ele facilita bastante nesse tipo de configuração, certo? Então aqui você vai ter, nesse caso aqui, quando eu aperto 1, acende os dois, porque aqui, ó, compressão mod. Dê uma olhadinha nesse pedaço aqui, ó. Compressão mod. Então, quando está em estéreo, eu estou controlando os dois ao mesmo tempo, ó. Sempre vai estar sendo controlado os dois ao mesmo tempo. Se eu estou em duo aqui, então eu consigo ter independência dos controles, certo? E daí aqui é a criatividade, né? E no caso aqui, quando eu tenho o MS, quer dizer mid-side, ou seja, eu vou estar controlando o meio, então aqui não é mais o lado esquerdo, o lado direito, aqui é o meio, e aqui é o lado. Por exemplo, quando você tem graves, né, quando você vai usar mixagem de graves, você não quer que o grave ele saia dos lados, então você normalmente vai cortar os graves do lado. Então se for aplicar isso aqui num baixo, por exemplo, então você vai escolher diminuir, por exemplo, a saída do baixo dos lados, né, e uma coisa inclusive que facilita muito na hora da masterização, certo? Então basicamente é isso. Aqui, nesse lugar aqui, ó, monitor, toda vez que você vê a palavra monitor dentro de um plugin,
você pense no que você vai ouvir. Então, aqui eu escuto no meio, aqui eu escuto em mono, aqui eu escuto em estéreo e aqui eu vou escutar os lados, certo? Então agora vamos ver aqui em cima. O Collapse aqui, ele esconde essa parte aqui, ó, certo? Então para isso que serve. Aqui você tem os controles, né, do meter, né, a entrada, a saída, redução ou ganho, né, aqui o quanto que você reduziu ou ganhou. Aqui, como todo em qualquer compressor, você tem o threshold, né, que você vai controlar o quanto que você vai comprimir. E aqui é legal porque você vai ter os lados, né, então você pode fazer compressões diferentes para os lados. Aqui você vai ter a proporção, ou seja, se é 4:1, 3:1, então lembrando bem, ou se é infinito, no caso aqui ele vai funcionar como um limiter. E aqui a compensação, ou seja, se você reduz ela a menos 3 decibéis, você compensa aqui em mais 3 decibéis, é assim que funciona. Essa funçãozinha aqui, ó, ela se chama VOCAL. Eu não entendi muito bem como ela funciona. Eu fiz alguns testes, mas o manual só aponta ela, mas não fala nela. Eu sei que quando o compressor está ativo, por exemplo, vou colocar um som aqui só para vocês entenderem, certo? E eu tô aqui em Output, ela funciona, ó. Ela meio que dá uma diferença aqui na questão do volume. Né, ela parece que dá uma ampliada no ganho, mas auditivamente, escutando nos fones e nos meus monitores, eu sinceramente não notei diferença. Se vocês sabem a função mais exata, ou para que serve essa pequena função aqui, deixa aí nos comentários, eu vou ficar agradecido. Então, no demais, é basicamente isso esse compressor. Ele não é um compressor muito difícil. Lembrando sempre, por que você usa compressor X ou Y ou Z? Exatamente porque você busca uma sonoridade. No caso desse, é uma sonoridade mais vintage, que ele é aconselhado, apesar que, como é um plugin, normalmente eles trazem também as sonoridades mais modernas. Então, se você busca sonoridades diferentes, você pode colocar vários modelos de compressor dentro de uma mesma track e dar uma escutada e ver o que mais lhe agrada, certo? Então, dito isso, então acho que muito obrigado a você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.